Pessoal, estamos aí de novo, prosseguindo com os nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje o nosso estudo é o 68, que tem o nome de A Discrição, de ser discreto, né? Mateus, capítulo 7, versículo 6, é um versículo só. Para a gente ter ideia de como é que o Evangelho é bonito e é profundo, né? Não é à toa que a gente está seguindo o livro Sabedoria do Evangelho, né? E outras obras, né, do próprio Espiritismo. E a Bíblia, né, que a gente usa sempre também. Mateus registrou assim: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as pisem aos pés e, voltando-se, vos mordam. Gente, isso é apenas um versículo. Mas ele é tão singelo, tão puro e tão perfeito em relação à prudência das nossas atitudes em relação às demais pessoas. É muito interessante, principalmente nas questões religiosas, mas serve para outras questões da vida cotidiana. Como o nosso foco é trazer as coisas do Evangelho, né, em relação à doutrina espírita, então nós vamos trazer a interpretação nesse sentido, mas que também pode significar orientação para outras questões da vida. Como muitas pessoas dizem, a gente não pode ficar contando tudo da vida da gente para as outras pessoas, porque nem todas as pessoas vão entender aquela questão. Umas, de fato, vão gostar de determinadas questões, outros não vão, alguns vão aplaudir, outros vão ficar chateados. Alguém vai gostar de você, como dizem por aí, do jeito que você é, e outras pessoas não vão gostar de você exatamente porque você é do jeito que você é. Voltando, então, nós vamos trazer essa questão em relação às questões do Evangelho, né? Essa frase foi trazida como um provérbio. É uma frase já do tipo utilizada lá nos livros que tem frases sentenciosas de sabedoria, né, lá do Velho Testamento. E Jesus então repete esse provérbio, trazendo a mesma questão em duas vertentes, em processo de sinônimo. Pérolas, Jesus traz o sentido de pérolas para contrapor coisas santas. Coisas santas não devem ser levadas aos cães. Pérolas não devem ser levadas aos porcos. Inúmeros comentadores, intérpretes, né, ao longo de muito tempo e até hoje, buscam várias alegorias para o sentido de cães e porcos. E eles diziam que porcos e cães se referiam a aquelas pessoas que eram pagãs, infiéis, apóstatas, ímpios ou debochados. Até hoje existe interpretação nesse sentido. Inclusive,
No movimento espírita, eu já vi interpretações dizendo que os cães eram dóceis, ignorantes, porém dóceis. Os porcos eram ignorantes e rebeldes. E cães, então, que eram ignorantes e dóceis, eram aqueles espíritos que estavam aqui na terra. E porcos e rebeldes eram os exilados da capela. Tipo isso. É uma interpretação. Mas nós vamos ver que o sentido não vai ser esse. Nós não vamos trazer nesse sentido. Nós vamos trazer em sentido bem mais holístico, né? Os primeiros cristãos, então, não entendiam mais dessa forma, porque eles já estavam um pouco mais equilibrados e eles atribuíram àquela questão uma nova ideia, que é a de não ensinar o encontro místico de ação de graças, o encontro com o eu profundo, a não ser aqueles que já tivessem conseguido entender o mergulho no sentido de batismo. Isto é, não ensinar essas coisas santas, sagradas, para aqueles que ainda não iniciavam a caminhada nos novos ensinamentos. Olha, isso muda tudo, né, em termos de interpretação. É muito claro, né, que Jesus não iria fazer essa distinção. De modo algum, nós vamos ver que essa interpretação, trazidas por muitas pessoas do cristianismo de modo geral, e incluindo aí algumas interpretações do movimento espírita, isso não bate com os ensinamentos de Jesus, que jamais fez qualquer distinção. Então, gente, é claro que Jesus não distinguiu nem povo, nem raça, nem nação, nem nada disso. Simplesmente quer dizer estágios evolutivos. O que pode acontecer com qualquer raça, com qualquer nação, com qualquer povo, em qualquer situação. Em qualquer povo, nós temos aquelas pessoas que já têm mais entendimento e outras não, que nem na Terra. A gente não pode exigir de uma criança de 6 meses a mesma responsabilidade que vão exigir de um adulto de 25, 30 anos. São coisas muito diferentes. Esse, então, é o sentido. É lógico que não é nem o local de nascimento de alguém, nem o tipo de sangue, nem cor de pele, qualquer outra característica física, né, que forma o corpo material, é que vai decidir a capacidade evolutiva daquela criatura. A evolução, ela é medida pelo espírito, não pela matéria. Eu adoro esse versículo por causa disso. É apenas um versículo e ele encerra um processo de grande conhecimento, né? Nós podemos dizer isso fazendo uma comparação do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Porque se cães e porcos eram pessoas não pertencentes ao povo judeu, conforme interpretações, então Jesus nos mostra que isso é o contrário, essa interpretação não procede. Por exemplo, quando Jesus, naquela passagem do centurião Cornélios, o Cornélio era um romano, pagão, ou seja, não era judeu, e era adorador de Júpiter, dos deuses romanos, né? Quando ele falou o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado, Jesus falou o seguinte: nem entre os judeus eu encontrei tão grande fé quanto a do centurião. O centurião falou: Senhor, Jesus falou: vamos lá então ver o seu servo. Ele falou: você não precisa ir lá, porque eu sou comandante de vários soldados. Eu falo para um, faça isso, não faça aquilo, e todo mundo me obedece. Imagina então o Senhor. Basta umas palavras que o meu servo será curado.
Jesus então fala, nem entre os judeus, para quem tinha vindo, Jesus encontrou tão grande fé quanto naquele centurião. Outro exemplo fantástico é o do bom samaritano. Os samaritanos eram completamente desprezados. Nós já trouxemos esse estudo e vamos trazer provavelmente mais uma vez, né? Era um povo de menor valia no conceito dos judeus. Mas Jesus colocou o samaritano muito superior em caridade do que qualquer um outro judeu, e ele superior ao levita e ao sacerdote israelita. Né? Outro exemplo fantástico que eu gosto muito é da mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela viu Jesus e saiu gritando atrás dele, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe deu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-ela embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel, falou para a mulher, ou seja, eu estou aqui para trabalhar primeiro com o pessoal de Israel, a casa de Israel. A mulher então não se deu por vencida e disse, ajoelhou, diante dele e falou, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é, olha como é que a lição dá certinho, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela então disse, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, narrado pelo próprio Mateus 15, de 22 a 28. Esse ensinamento, portanto, fica bastante claro, que antes da gente revelar a verdade a respeito de qualquer doutrina, no caso a doutrina dos espíritos, precisa verificar antes o grau de adiantamento espiritual, vamos chamar assim, de quem vai recebê-lo. A gente tem que saber, como dizem todos os cursos de oratória, para qual público você vai falar, qual que é o seu público-alvo, Precisa saber disso. A mulher, Jesus então só fez um teste rápido. A mulher iria persistir? Persistiu. Ela compreendeu que não precisava pertencer ao povo israelita, bastava ela ter fé. Ela falou assim, Senhor, eu não quero que o Senhor me dê um banquete, mas deixa-me experimentar das migalhas que caem da mesa, quer dizer, aquilo que sobrar. Basta um resquício da sua bênção que minha filha vai ser curada. É bem parecido com o centurião Cornélios. É lindo isso. Então não há como. Jesus atendeu imediatamente. Jesus é sabido o resultado, era só questão de mostrar para todos a fé que aquela mulher tinha, que era muito superior à daqueles que se achavam donos da religião, donos de Deus, que nem acontece muito hoje. Nós estamos vendo por aí uma série de pessoas que usam o nome usa religião, usa nome de Jesus Cristo para as práticas as mais complicadas, A gente vê muito por aí, Pois bem, o que aconteceu? Jesus passou esse ensinamento para que os discípulos tivessem cuidado ou tivessem discrição quando fossem passar os ensinamentos. E o que aconteceu? Historicamente, milhares de criaturas pretenderam divulgar fatos e conhecimentos para os quais a humanidade ainda não estava preparada, mesmo aqueles chamados superiores, a nata da sociedade ou a nata dos dirigentes espirituais, ainda não estava preparado.
Nós temos como exemplo os mártires, né, do cristianismo nos primeiros séculos, né? Entre os pagãos, os cristãos foram sacrificados, os arianos foram assassinados pelos cristãos romanos no século IV. A gente sabe, né, que a Igreja Católica saiu de igreja perseguida para igreja perseguidora, né? Exatamente até o século IV, a partir do século IV. Os inúmeros profetas, isto é, médiuns, que surgiram dos séculos em toda a Idade Média e que foram mortos na fogueira pelos próprios cristãos porque revelaram coisas de modo simbólico, de modo extremamente espiritual, e que os mandatários da fé, os donos da fé, os donos de Deus não aceitaram, então mandaram queimar todos eles. Por exemplo, nós temos o Savonarola, né? Jerônimo Savonarola, que é um padre, né, que fez diversas profecias e que não concordava com uma série de coisas, inclusive já tendo tendências de reforma, né? Foi queimado. Giordano Bruno, João Hus, Joana d'Arc e tantos outros que não dá nem para a gente enumerar. E muitos outros que nem foram queimados na fogueira, mas que a igreja, como diz assim, excomungou, né? Homens da ciência, né? A gente sabe disso. Esse versículo é para a gente ter a devida prudência na divulgação das realidades espirituais, que só devem ser reveladas aos que estão aptos a compreendê-las e, depois de assimilá-las, poderem vivê-las, né? Entendendo, então, a lição no sentido profundo, é o seguinte: a observação taxativa de Jesus vem esclarecer a nós a razão por que Jesus, né, essa individualidade maior, só falou e agiu sempre em metáforas. Exemplos vivos de que são verdadeiros símbolos. Ele se utilizou de alegorias, de parábolas, de comparações, sem jamais dizer claramente o segredo do seu ensinamento. Porque Jesus não podia ensinar isso tudo, porque as pessoas não estavam aptas a perceber. Então ele agia e ensinava por parábola. Por quê? A parábola, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente vai compreendendo que nem está acontecendo agora. Depois da vinda do Espiritismo, quanta coisa a gente passou a compreender melhor. Depois que a ciência desenvolveu, quanta coisa nós temos, quantos resultados nós temos. A própria filosofia, as indagações todas que foram feitas. Então, a partir do momento que a humanidade vai se desenvolvendo, as verdades vão aparecendo, né? Por isso que quando a gente fala sabedoria do Evangelho, a gente pode entender que os evangelhos, esses 4 que nós temos, que são os canônicos, né, são obras de profunda sabedoria. E jamais poderia ser trabalho feito, né, escrito por um homem comum. São, de fato, revelação do mais alto teor e que tem, logicamente, inspiração intuitiva. Porque os aparelhos, né, os evangelistas, eram aparelhos mediúnicos bastante sensíveis. Então, eles tinham condição de trazer essas verdades registradas no Evangelho que permanece até hoje, né? Mais de 2000 anos, cada dia estudando e trazendo coisas novas, né? Cada um deles, então, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua inspiração e de acordo com a sua evolução espiritual, né? Dessa forma, então, como é que a gente precisa entender, segundo essa interpretação, não é uma ordem não, mas é uma forma de perceber, uma orientação. Nós podemos compreender que os evangelhos podem ser, o evangelho de Jesus pode ser interpretado
em 7 planos, 4 direcionados à personalidade e 3 conforme aquele desenho que a gente faz lá no nosso quadro, né? O triângulo, então, são divididos em 4 estágios relativos à personalidade e 3 relativos à individualidade, aquele triângulo. O primeiro é a interpretação literal, isto é, como se lê. É isso que a maioria da massa humana faz durante séculos. Lógico, aproveita grandemente as palavras sábias e os exemplos maravilhosos. A pessoa já lê, só de ler a Bíblia já é muito bonito, ler na letra. O segundo é o aspecto moral, é o plano moral, que se eleva um pouco mais, já verificando consequências reais que ali aparecem em todas aquelas frases belas e cheias de sabedoria. O terceiro plano é o alegórico, que já entrevê ensinos muito mais profundos, já consegue ler nas entrelinhas, quando se percebe que as palavras são representações de todos os planos mais altos e que exprime coisas diferentes do que apenas textos de palavra. Você vai ler, você vai ler e já vai conseguir ter uma noção mais clara das situações. É igual a gente aprende na escola. Não basta ser alfabetizado, isto é, conhecer o alfabeto. É fundamental que você seja letrado. Esses conceitos, né, da educação. Então, eu preciso ler e entender o que está por trás daquilo. Então, não basta ser alfabetizado. Isso lê B-A-B-A. Isso tá bom, mas eu preciso entender o que é um texto, porque um texto, na verdade, é um tecido. É algo que está entrelaçado. Texto, tecido, que vai formar uma roupagem ou uma linguagem, né? O quarto é o metafórico. Esse sim dá um passo bem mais adiante. E muitos comentadores já perceberam plenamente esse plano e começam a divulgar esses ensinamentos. É aquilo que está além dos outros 3. Essas 4 interpretações, todas elas se referem, conforme eu disse, aos nossos 4 planos, isso é, o mental, emocional, vibracional e físico. As outras 3 são compreendidas pelo processo da individualidade. O 5, então, é o simbólico. É aquele que se manifesta aos poucos, conforme a evolução da humanidade, que segue sempre mais adiante. Ele está sempre mais adiante do que a evolução da própria humanidade. O 6º é o místico. É esse agora que nós estamos tentando entender, apesar ainda das nossas deficiências, do nosso grande atraso, mas nós estamos avançando. Quer dizer, quando veio a própria doutrina, já trouxe um tanto de claridade, né? De luminosidade para o nosso fato. Nós somos todos ajudados pelas forças que vêm do alto. E o último, aí sim, é o sentido espiritual ou divino. Ainda a gente não atingiu, né? Porque em função exatamente do nosso estágio evolutivo. Tá certo? Nessa época atual, nesse momento que nós estamos vivendo, então, onde a gente já pode contar com numerosos elementos que nos ajudam a perceber um pouco mais aprofundadamente, é que se tornou possível, com a vinda da doutrina espírita, por exemplo, uma série de coisas que a gente não conseguia compreender pelos entendimentos das outras fontes religiosas, a gente não conseguia, né? Não era possível penetrar nos sentidos mais profundos. Agora a gente já tem um pouco mais de condição de penetrar esses sentidos mais aprofundados e até mesmo divulgar, que é exatamente isso que a gente tem tentado fazer já há algum tempo
em especial há uns 3 ou 4 anos que a gente tem tentado trabalhar a doutrina espírita e o autodesenvolvimento nessa nossa casa espírita, né? Então a gente tem condição de entender um pouco, compreender um pouco e até divulgar como nós estamos fazendo, né? Nessas nossas interpretações. E felizmente a gente já pode fazer isso sem ser perseguido ou mesmo assassinado, né? Não tem mais a fogueira, eu acho, não sei se volta do jeito que as coisas estão aí, né? Um processo de retrogradação, mas não deve voltar, claro, mas as perseguições podem continuar assim, né? A profunda sabedoria desse versículo, desse trecho que nós trouxemos, é que nem a todos os que revelam desejo de saber a gente pode dizer a realidade total. Nem tudo o que se percebe pode revelar-se, senão a alguns, isto é, aqueles que já estejam um pouco já mais aberto para a situação. E é interessante que, se a gente lê o próprio Livro dos Espíritos, na questão 82, e tem outras questões também, Kardec faz uma pergunta e os espíritos, eu não trouxe a pergunta toda aqui não, porque o tema é espírito, né? Se os espíritos são ou não imateriais, é mais ou menos isso. Aí os espíritos respondem para Kardec, não há como responder essas questões, não tem analogia na linguagem humana. Não há como. Como é que pode um cego divisar a luz? Mais ou menos isso. Então, os próprios espíritos, entre aspas, não deram pérolas aos porcos, né? E não deram aos cães o que era sagrado. Olha como é que o Evangelho é perfeito, que Jesus é perfeito. Jesus disse com total razão: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? O que eu conheci de verdade ontem, amanhã já passa por algum processo de depuração. Eu certamente eu que eu falo, qualquer um de nós, em cada encarnação, a gente experimenta um novo estágio, uma nova proposta, uma nova forma de ver verdades. E conhecendo verdadezinhas e verdades maiores, é que a gente vai se encaminhando para conhecer a verdade. Jesus não diz: conhecereis as verdades, não. É no singular. Um dia nós vamos conhecer o que é verdade. Aí sim estaremos livres. Obrigado, gente. Foi isso que eu preparei para vocês. E a gente pede ao Cristo de Deus que fique sempre conosco, nos intuindo e nos inspirando para conhecermos melhor as coisas do alto. Que Jesus nos abençoe a todos. Até a segunda que vem.